Após um período sabático de 6 meses, estamos de volta. A paz de Cristo seja com todos. Por incrível que pareça, este é o primeiro Notícias do Reino a ser gravado em 2025. Paralelo a isso, também passei esse mesmo tempo sem fazer as ações do projeto Eu Preciso de Deus, voltando somente agora com as ações nas comunidades Vila Marinho e Vila Progresso, conforme essas imagens que estamos mostrando para vocês. E agora a gente está levando o Saulo da Sopa, está ali o pastor Jackson Douglas, com o irmão da igreja, o Giovanni e as levitas. Eita, pastor. Esse é o projeto, Eu Preciso de Deus, aqui, ó. Eu preciso de Deus. Na Vila Progresso, né? Sopa, camisa. E agora a gente está entrando aí para distribuir o saldo da sopa. Sim, e do material todo, né? Já é. Ou seja, como tudo que o Senhor faz tem um propósito, o Senhor determinou um tempo em minha vida para descansar nele. Assim como a Torá, livro sagrado dos judeus, instrui a deixar a terra em repouso a cada 7 anos, sem semear, colher ou podar, permitindo que a terra se recupere e rejuvenesça, tem momentos que torna-se necessário uma pausa, um descanso em Deus para reabastecer. Enquanto deixamos Deus trabalhar em nosso íntimo, Ele prepara a terra do nosso coração para que possamos viver um novo tempo dele para nós. Com mais intimidade, com mais maturidade e resplandecendo Jesus Cristo. Ele derrama uma porção maior de sua graça sobre nós, para que possamos ajudar outros que estejam precisando dele também. Não se engane, toda alma precisa de Deus mais do que tudo. Estamos vivendo tempos difíceis. Existe uma atmosfera espiritual diferente acontecendo. É o tempo que se abrevia, enquanto nos aproximamos cada vez mais da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem, por exemplo, estava pronta há alguns meses, mas somente agora está sendo possível transmiti-la. Em tempos de guerra, o tema é a paz em meio ao caos. Esse é o tempo perfeito para o cumprimento do propósito de Deus. E você também pode ser parte do que Deus está fazendo hoje. Eu sou Dani Siqueira. Todos os nossos programas estão no YouTube, DS Produções Web. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha. Nesse lindo dia que o Senhor fez, faça o bem e envie essa mensagem a pelo menos uma pessoa. Assim você nos ajudará a regar a semente que está sendo plantada aqui. Certamente a sua recompensa vem do céu. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, pois o Espírito Santo vai nos guiar no conhecimento da Palavra de Deus, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Vamos assumir a nossa nova vida que está disponível para nós através de Jesus Cristo? Deus não está em silêncio, é a sua Bíblia que está fechada. Creia, o Senhor tem todo o poder para mudar qualquer situação. E para quem não tem uma Bíblia, estamos disponibilizando 10 Bíblias para os primeiros que entrarem em contato conosco. A Thalita, por sua vez, vai abrir a Bíblia dela e fazer a leitura da Palavra de Deus no texto principal da nossa mensagem de hoje. Vamos a Thalita. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio, se pôs no meio dele, dizendo: que paz esteja com vocês. Paz
seja convosco. Essa foi a primeira frase dita por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição. Naquele momento, mesmo o Senhor Jesus já tendo aparecido a Maria Madalena e às mulheres e enviado o recado de que ele havia ressuscitado, os discípulos estavam desolados, temerosos quanto às suas vidas, porque o seu mestre, ao que parecia, havia sido derrotado. Assim sendo, eles pensavam que a esperança deles havia acabado, mas o Senhor Jesus já estava enviando os sinais e alertando para o cumprimento do que ele tinha anunciado durante a caminhada com os discípulos. Ao mesmo tempo, Jesus estava confortando os corações deles, mas os discípulos não deram muito crédito ao que as mulheres falaram. A dor e o barulho era tanto que não havia espaço para ouvir a voz do Espírito de Deus. Então, o Senhor Jesus faz essa entrada triunfal, surgindo no meio deles. Diga-se, sem entrar pela porta. Dá provas que é Ele mesmo, mostrando as mãos e o lado, como fez dias depois também dessa primeira aparição com Tomé, que é conhecido por ter duvidado explicitamente da ressurreição de Cristo. Quem não conhece a passagem de Tomé, que disse: "Só acredito se ele aparecer para mim, se eu tocar nas mãos e no lado dele", ou seja, só acredito vendo. Quer dizer, o Senhor Jesus teve de lidar com a incredulidade e o medo daqueles que andaram com ele e deveriam estar preparados para aquele momento. Mas como somos feitos dessa matéria, que é frágil e limitada, e os discípulos eram também seres humanos como eu e você, eles tiveram também aflições extremas. Tanto que o Senhor Jesus precisou dizer novamente: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Ao todo, o Senhor Jesus disse 3 vezes: "A paz seja com vocês" em toda a Bíblia. 2 vezes na primeira aparição aos discípulos, essa do texto abertura do nosso estudo de hoje, e 1 vez, 8 dias depois, na aparição em que estava também com Tomé. Aqui nós temos lições preciosíssimas para quem quer aprender a ter paz em meio a situações adversas da vida. Continue conosco e o Espírito de Deus trará luz sobre as trevas e esclarecerá, à luz da palavra de Deus, como ficaremos livres do medo e conseguiremos ter paz. A primeira lição que aprendemos nesse texto de João é: o Espírito Santo é o poder de Deus. A manifestação da glória de Deus é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos enche de fé e que traz à nossa memória o que Jesus falou. E também quem leva embora todo medo e angústias que sentimos. É Ele que nos consola. Ele é chamado de o Consolador. Ele, o Espírito Santo, nos fortalece para a obra de Deus e nos ajuda em tudo em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, somos apenas homens e mulheres medrosos e vulneráveis. A grande diferença em um homem e uma mulher de Deus é a presença do Espírito Santo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A segunda lição que aprendemos nesse texto de João é: a presença do Espírito Santo tem que estar dentro de cada um de nós. Por isso Jesus soprou sobre os discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo." A presença traz paz, presença dentro de nós. Colocar Jesus no quadro da parede
não significa ter ele dentro do coração. A Bíblia aberta no Salmo 91 não significa que a palavra de Deus está guardada dentro do coração e que a pessoa anda em conformidade com a palavra, para que possa ter a proteção do Salmo 91 e esteja apto a receber as promessas do Senhor, que estão escritas na Bíblia. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que professamos com a boca só é válido por Deus se for legítimo dentro do nosso coração. E Ele sabe bem o que é verdadeiro. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus estava com eles, mas a grande mudança ocorreu mesmo ao receberem o Espírito Santo. Terceira lição que aprendemos em João. O que Jesus disse é a verdade e se cumpre. A fé, para ser eficaz, depende de nossa total confiança no que o Senhor Deus e Jesus falou. Se Ele falou, vai se cumprir. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? É o Espírito Santo que lembra o que o Senhor Jesus falou. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Assim, tem que confiar no que Ele falou. Quarta lição que aprendemos no texto de João 20. Portas fechadas não são obstáculos para o Senhor Jesus e para o agir de Deus. Ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Mesmo que tenham lutas e perseguições, nenhuma afronta do inimigo é páreo para o nosso Deus. O que Deus tem para fazer em nós, ou para fazer através de nós, Ele vai fazer. Não existem impossíveis para Deus. Porém, a nossa parte é muito importante. O Espírito Santo conta conosco para nos dar a paz. Precisamos andar com Deus e estar atentos à voz do Espírito Santo se quisermos ter paz. Como poderemos ter paz se andarmos em desacordo com a palavra de Deus? Não tem como. Como poderemos ter paz se formos incrédulos? Não tem como. Os discípulos foram homens limitados como nós, mas que amaram a Deus acima de tudo, obedeceram ao seu chamado e se deixaram ser transformados pelo Espírito Santo. Porque Deus, que disse: das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. O ser humano tem em si duas naturezas. Uma limita contra a outra. Vence quem mais você alimenta. É assim também com os grandes homens de Deus. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas nós podemos ajudar o Espírito de Deus a nos encher com a sua paz quando? Primeiro, escolhemos amar a Deus acima de tudo. Esse é o maior mandamento de Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. Para isso, precisamos vencer a nossa carne e não ter ídolos diante de Deus.
Devemos andar de acordo com o Espírito de Deus. Tive um grande aprendizado nesse tempo. Só teremos êxito em conseguir ter paz na vida se Deus for a nossa prioridade. Nada nem ninguém pode ser maior ou mais importante que Deus em nossas vidas. A paz do Espírito Santo de Deus vem quando, segundo, meditamos na palavra de Deus diariamente. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. A Bíblia não é um simples livro, é a instrução do Espírito de Deus para o nosso corpo, alma e espírito. Só teremos êxito em conseguir ter paz se a Bíblia for o nosso único guia de fé e prática. A paz do Espírito de Deus vem quando, terceiro, oramos. Em Mateus 7, Jesus encoraja a oração. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Em Filipenses está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. A oração é fonte de paz, porque é a nossa conversa com Deus. Se está doendo, desabafa com Deus. Se lhe falta alguma coisa, peça a Deus. Se precisa de direção para fazer algo, pergunte a Deus. Ou melhor, não faça nada sem antes apresentar para a aprovação de Deus. E sempre sejamos gratos ao dono da vida. A paz do Espírito de Deus vem quando? 4. Somos unidade no reino de Deus. O Senhor Jesus nos ensina sobre unidade em todo o Evangelho. Ele diz: eu e o Pai somos um. Desde a criação, observamos que houve um trabalho em conjunto do Pai, Filho e Espírito Santo. Se você diz que tem Deus, mas despreza o Filho, Jesus Cristo, a Bíblia diz que você não tem Deus. A Bíblia também diz que é o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A unidade do Pai, Filho e Espírito Santo é a nossa maior referência de unidade para a nossa relação em família ou com os irmãos da fé. A unidade em conformidade com o amor de Deus nos dá paz. Em Efésios está escrito: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É impossível ter paz em um ambiente de rixas, confrontos, desunião e inveja, onde cada um busca seus próprios interesses egoístas e gananciosos. Um ambiente de discórdia é totalmente contrário à paz. Seja o ambiente que for, pode acontecer em casa, no trabalho e, pasme, até na igreja. Basta ter um fofoqueiro, invejoso, desordeiro, para o ambiente virar um inferno. A pessoa não tem paz e trabalha para tirar a paz de todo mundo. Nem mesmo no reino do diabo a desunião funcionaria. Veja o que o Senhor Jesus disse: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado.
e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Sejamos luz, representantes autênticos do reino de Deus onde estivermos. Isso para quem de fato é uma pessoa que tem o Espírito de Deus. E quinto, a paz do Espírito Santo de Deus vem quando somos constantes. Uma pessoa inconstante não vai conseguir se dedicar ao relacionamento com Deus, pois vai buscá-lo por conveniência. Assim não conseguirá êxito em nenhuma das prerrogativas anteriores, o que faz dela infiel em seus sentimentos e comportamentos. O resultado é que essa pessoa vai perder o foco daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida e terá muitas dificuldades e frustrações. Não se firmará, não estará em paz com Deus e muito menos terá paz na sua alma. Conforme está escrito: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A raiz de todos os males. Nos preocupamos com muitas coisas. Por vezes, tem fundamento o que está nos causando aflições, outras não. Ou mesmo podemos estar colhendo o fruto do que semeamos. De toda sorte, são os caos da vida. Dinheiro e poder, por exemplo, são grandes agentes causadores de ansiedade e aflição para muita gente e costumam gerar ambientes altamente competitivos. Dizem assim: é cobra engolindo cobra. Um ambiente como esse é muito desgastante e sobrecarregado, e sim, tira a paz de qualquer um. A Bíblia diz que, de fato, o desejo desenfreado por dinheiro e poder são a causa de muitos sofrimentos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem-se a impressão que, tendo muito dinheiro, tem segurança, felicidade e paz. Mas se assim fosse, por que existe tanta gente endinheirada, mas perturbada de alma e perturbando a vida dos outros? Se dinheiro comprasse felicidade e paz, por que muitos ricos estão depressivos e até tiram a própria vida? Os conflitos, de uma forma geral, seja no trabalho, seja na família, na política ou entre nações, geralmente são por causa de dinheiro e poder. Mas nós procuramos fazer um mundo melhor a partir dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. E certamente, se todos conseguíssemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, teríamos um mundo melhor. O Senhor Jesus nos ensina que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Só nessas duas passagens bíblicas que trata sobre riquezas, o Senhor Jesus nos ensina sobre desprendimento e sobre lealdade. Portanto, não podemos colocar o nosso coração nessas coisas, nessas ganâncias e disputas. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Se fizermos do dinheiro o nosso Senhor, é ao dinheiro que servimos. Como filhos de Deus, estamos com o nosso coração nas coisas de Deus, porque o nosso tesouro está no céu. E o dinheiro que dignamente Deus nos abençoa aqui pelo nosso trabalho, pelo trabalho das nossas mãos, é para o nosso bem-estar, mas é também para ajudarmos a quem precisa. As inquietações da alma são frutos da inversão de valores. Quando, por exemplo, se ama o dinheiro e se usa as pessoas. Quando, por exemplo, para adquirir dinheiro se é capaz de qualquer coisa, como roubar, mentir, enganar e fazer tudo o que não presta.
quando, por exemplo, se tira o direito das pessoas por causa de ganância. Então, é por isso que o mundo é desse jeito, cheio de injustiças e maldades, pela ganância dos homens. É o próprio homem que se destrói, é o homem que destrói a terra que Deus fez para ele cuidar e faz do mundo um caos muitas vezes. Conforme está escrito, então lhe disse: cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, pela satisfação momentânea da sua ganância, o homem experimenta a falsa paz. Falso é tudo que é contrário à sinceridade e à verdade. Por um momento parece bom, mas é só uma imitação barata, uma ilusão e acabará em frustração, como, por exemplo, colocar o coração nas riquezas terrenas e em pretensões arrogantes. O dinheiro pode proporcionar uma satisfação momentânea, mas não perdura. O dinheiro e os tesouros da terra não conseguem preencher a alma e dar paz ao ser humano, porque para a eternidade, onde nós vamos, não levamos nada dessas coisas. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Esse texto é parte da parábola do rico insensato, que diante dos muitos bens que possuía, fazia planos que aos olhos de Deus são arrogantes. Porque o ser humano não sabe o que vai acontecer depois. Então Deus diz para o rico insensato: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa é a demonstração clara de alguém que colocou o coração nas riquezas terrenas, mas esqueceu que não era dono da própria vida. Conforme Tiago nos adverte, em tudo o que fizermos devemos dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, o pecado. O diabo é o maior enganador do universo. Em João está escrito: diz que o diabo é o pai da mentira. Então, tudo que fizermos contrário à vontade de Deus e ao bem do Senhor pode parecer bom por um momento, mas o fim é amargo, por ser apenas ciladas do diabo, que tem um propósito: nos tirar da presença de Deus e fazer o ser humano infeliz e sem paz. Portanto, a paz não tem a ver com as nossas conquistas financeiras ou com as ilusões passageiras desse mundo, como acontece em 4 dias de carnaval, mas tem a ver com o que acontece em nosso íntimo, lugar que somente o Espírito de Deus pode preencher. Por isso, existem ricos arrogantes e infelizes e pessoas que têm pouco dinheiro, mas com alegria genuína e muito amor pela vida e pelo próximo. Pessoas que amam a Deus e estão bem fundamentadas em Jesus conseguem sim ter equilíbrio espiritual. Jesus, o príncipe da paz. Em Isaías, um dos predicados de Jesus, revelados por Deus através do profeta Isaías, é príncipe da paz. O governo do Cristo de Deus é o governo da paz sem fim. O príncipe da paz nos reconcilia com o Pai, coloca em nós o Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar em nós o caráter de Deus. Nesse trabalhar do Espírito de Deus, o ser humano vai ser transformado na imagem de Deus. Jesus é a imagem revelada de Deus. Só com o Espírito de Deus conseguimos força e coragem para vencer todas as coisas desse mundo. Dessa forma, como está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor nunca disse que seria fácil aqui nesse mundo.
porém nos garante que estará conosco até o fim dos tempos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, Ele nos garante que está. Mas antes, temos que obedecer ao que Ele tem mandado. Sempre vai existir a nossa parte. A comunhão com o Espírito de Deus é que nos dá dignidade e a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que independe das circunstâncias. Aqueles apóstolos medrosos do início do texto que abriu o nosso estudo bíblico de hoje, em meio ao caos, com a presença do Espírito Santo, se tornaram corajosos, os responsáveis pela propagação do Evangelho de Cristo, caminhando até mesmo para a morte pela causa do Evangelho. E ainda assim tinham paz, independente das circunstâncias. Essa é a paz em meio ao caos. Como Estevão, o discípulo que oficialmente foi o primeiro mártir da Igreja de Cristo, que estava pleno, mesmo em face da morte, pois contemplava a glória de Deus. A propósito, Estevão, enquanto era apedrejado, pediu para que Deus perdoasse aqueles que injustamente o apedrejaram. Num exemplo claro de alguém que exala o fruto maravilhoso do Espírito de Deus, a paz. A paz de Jerusalém versus a paz do mundo. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Acompanhamos por 12 dias o conflito do Oriente Médio, Israel sendo bombardeada pelo Irã e se defendendo, contra-atacando desse ódio extremo dos inimigos que defendem a todo custo a destruição e extinção total do Estado judeu. O regime iraniano considera que Israel não tem o direito de existir. Sabemos que houve um cessar-fogo, mas que a origem desse incêndio está longe de terminar, pois existe um sentimento anti-israelense em todo o Oriente Médio. Biblicamente, esses conflitos fazem conexão a Abraão, pai de Ismael e Isaque. Ismael é o primeiro filho de Abraão, gerado com a serva Agar, uma egípcia. No Islã, Ismael é considerado um profeta e um ancestral de Maomé, com forte ligação com a história da Arábia. É visto como um progenitor de diversos grupos árabes. Já Isaque é o segundo filho de Abraão e reconhecido como o ancestral dos hebreus e posteriormente dos judeus. Os judeus são descendentes de Isaque, filho da promessa de Deus a Abraão. Os judeus creem em um único Deus, Javé ou Jeová, povo escolhido por Deus para a descendência do nosso Salvador Jesus Cristo. Embora o Irã seja um país de origem persa e não árabe, analistas dizem que a rejeição a Israel virou um pilar do regime islâmico do Irã. O Irã abraçou a causa palestina e comanda o chamado eixo da existência no Oriente Médio. O ex-presidente americano George W. Bush, depois dos ataques de 11 de setembro, incluiu o Irã no que ele chamava de eixo do mal. Veja o que ele disse. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. A Bíblia tem diversas passagens que mencionam Israel e seu papel no cenário mundial, como no livro de Daniel, Isaías e Ezequiel, que fazem referência às guerras, exílio e à restauração do povo israelense. O certo é que o salmista, como vemos, destaca a importância de orar pela paz de Jerusalém. E existe promessa de prosperidade para quem ama os que Deus ama.
Embora o território israelense seja pequeno e esteja cercado por nações árabes, Israel é a terra que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, Israel, neto de Abraão, o pai da fé. E nós somos descendência de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Em Gálatas, o apóstolo Paulo ensina que a descendência de Abraão não é apenas física, mas também espiritual. A Jerusalém terrena é a cidade de Deus, tem falhas, mas possui um profundo significado histórico e religioso, tanto para judeus como para os cristãos e muçulmanos. E ainda, a Jerusalém terrena é vista como prenúncio da Jerusalém celestial, da Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia ou a lâmpada. Esse é o lugar da nossa morada com Deus, o lugar da tão almejada perfeição e paz plena e eterna. O mundo fervendo à beira do caos. Guerras, falta de empatia, crises climática, moral religiosa, falta identidade própria, falta amor, e por isso as almas estão doentes. A tecnologia tomou o lugar do relacionamento com o autor da vida e com o seu próximo. Perderam a referência sobre Deus e seus valores. E o caos que vemos fora é só um reflexo do que está dentro dos seres humanos. Porém, a boa notícia é: existe um lugar que mesmo os seres humanos pequenos e limitados como nós, temos uma nova chance. E é possível reverter toda e qualquer situação causada pelo tempo longe de Deus. Esse lugar é na presença do Deus Altíssimo, por intermédio de Jesus Cristo. O Espírito de Deus é que nos reveste de força e nos enche de fé para vencermos as circunstâncias adversas e malignas que se levantam contra nós. Para nós que cremos em Deus, o Senhor da paz, Jesus Cristo, nos aperfeiçoa. Ele tira a força da nossa fraqueza e aquilo que tentou nos abater e derrotar, no poder do Espírito de Deus, se transforma em vida e paz. O caos sem Deus faz um Judas traidor. O caos com Deus faz um Pedro restaurado, forte e inabalável. Assim como é a igreja eleita de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem um caos em sua vida, pode ser uma enfermidade, pode ser um diagnóstico que você recebeu em um exame médico, eu quero lhe dizer, não é o fim. Esse caos nas mãos de Deus tem jeito, tem solução, sempre tem esperança. Para todo caos em nossas vidas, na presença de Deus. A presença de Deus é restauradora, a presença de Deus traz vida. E ainda que fosse um fim nessa vida, existe esperança, esperança em Deus para uma vida eterna. Aqui tem uma morte, mas nós não precisamos provar da segunda morte, porque nós temos vida e vida com esperança em Jesus Cristo. Fique na paz. E agora é com a Thalita. A paz em meio ao caos. Temos a paz em Deus por meio de Jesus Cristo. O mesmo que as coisas estejam difíceis, se confiamos no Espírito Santo de Deus, Ele nos dá a vitória. E a sua paz, eis que vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Receba a paz em nome de Jesus, amém.